Olá a todos! No vídeo de hoje vamos ver algumas maneiras diferentes sobre como podemos trabalhar com floats dentro da Unreal. No último vídeo demos uma breve analisada na variável integer. E o integer e o float são bem semelhantes porque ambas são variáveis de valores numéricos. E como podem ver, todas essas operações matemáticas também são aplicáveis aos floats e aos vetores. Então nesse vídeo iremos ver exemplos de usos diferentes para o float. Lembrando que floats aceitam números decimais e podem ser negativos ou positivos, com até 6 dígitos de precisão decimal. Agora vamos ver algumas aplicabilidades para o float. Eles são normalmente utilizados para representar cor linear, já que a definição de cada cor vermelho, verde, azul e o alfa, que seria a opacidade, eles são todos representados por valores entre 0 a 1. E podemos manipular esses valores à vontade usando variáveis para fazer essas luzes ficarem alternando as cores, por exemplo. E essa mesma lógica do 0 a 1 utilizando o float se aplica às mais diversas ocasiões em um projeto. Por exemplo, temos o Node Lerp. Esse Node também tem disponível para as demais variáveis numéricas, incluindo as de vetores. E basicamente ele vai nos dar um valor entre A e B baseado em alfa, que vai de 0 a 1 ou 0 a 100%, por exemplo. Ele nos permite manipular as coisas facilmente e com precisão. Ainda chegaremos ao vídeo dos lerps. Outro exemplo simples para o uso de float seria definir algum tempo preciso. Você tanto pode definir para ativar algo em exatos 5 segundos, como também definir com alguns milésimos de segundos a mais para que fique exatamente no momento desejado, por exemplo. E isso vale o mesmo para distâncias. Vamos fazer um exemplo na prática. A ideia vai ser a seguinte: eu vou utilizar essas mesmas 3 luzes. Já sabemos que suas cores são representadas por floats de 0 a 1. Então vamos criar uma simples lógica para que essas luzes fiquem trocando de cor usando floats aleatórios. Vamos primeiro selecionar e levar a referência das luzes até o Level Blueprint. É só clicar com o botão direito e procurar pela referência dos objetos selecionados. A partir da luz podemos buscar pela função, que é definir cor da luz. É um node bem simples, que só pede o objeto e a luz desejada. Se clicarmos com o botão direito, podemos separar a estrutura do elemento, que é toda composta por floats. Então, dependendo da combinação de números que estiver aqui, resultará em uma cor diferente. Para fazer a cor ficar aleatória, vamos usar um node Random Float, ou float aleatório. Você pode pesquisar em inglês ou em português. E na descrição já diz tudo. Pelo seu output nos dará um valor entre 0 a 1. Vamos duplicar para que os outros valores sejam um aleatório diferente, pois se os valores do RGB fossem iguais, resultaria da cor branca. E vamos fazer essa função ficar acontecendo em loop. Aquele pequeno atraso de 1 segundo e reconectar. Ficando faltando só o evento para acionar. Vou chamar o evento BeginPlay para ativar essa função com loop logo no início do jogo. Vamos testar. E aí está, cores aleatórias a cada segundo. Agora vamos incluir essas outras luzes na lógica. Podemos facilmente duplicar todo o código criado e referenciar nas outras luzes. E uma maneira de fazer com que o mesmo evento acione várias funções ao mesmo tempo de uma forma organizada é utilizando o node sequência, que basicamente vai nos dar mais pinos disponíveis para que possamos conectar o evento a mais funções. Serão todas acionadas ao mesmo tempo, a menos que adicione um atraso aqui mesmo. Vamos compilar e ver como que ficou. E essa vai ser a nova maneira como irei mostrar os códigos funcionando em tempo real. Assim eu nem preciso mais ficar dividindo a tela e acho que vai dar para visualizar melhor. E é isso, espero que tenha dado para dar uma clareada sobre como se trabalha com floats dentro da Unreal. Qualquer dúvida, fiquem à vontade na seção dos comentários. Até o próximo vídeo, valeu!